Olá, nesse vídeo aqui nós vamos falar da propriedade do deslocamento no tempo da transformada de Fourier, né? Então você percebe aqui que, de novo, né, como já de prática, né, nós temos aqui o sinal x de t, e se nós conhecemos a transformada desse sinal x de t, nós podemos afirmar que se nós temos esse sinal x de t deslocado um pouquinho no tempo, nós temos o sinal x de ômega, só que multiplicado por essa exponencial, Sn a menos j ômega t0, né? Então vamos deduzir aqui de onde vem isso aqui e discutir o que acontece, né, de forma intuitiva. Então aqui nós temos aqui de novo, aqui eu separei aqui as fórmulas, né, da transformada direta e inversa de Fourier, né? E nós estamos basicamente então calculando a transformada de Fourier do sinal x de t deslocado de um período t0, né? É um período não, né? Deslocado de um tempo t0, né? Então aqui nós temos então a integral, né, de menos infinito até infinito do x de t menos t0 multiplicado por e na menos j ômega t, né? Basicamente nós estamos então aplicando essa fórmula aqui. Ok, agora nós vamos fazer então outra substituição aqui, né? Nós vamos fazer então essa substituição de u igual a t menos t0. Você já deve estar percebendo que está surgindo um padrão, né? Que nós sempre pegamos o que está dentro aqui do x e fazemos o u, né? Mas então, nós fizemos aqui essa substituição, né? Essas fórmulas aqui, elas são sempre bem parecidas de resolver essas propriedades, né? Então nós temos u igual a t menos t0. Então isolando aqui t igual a u mais t0, né? E também fazendo aqui a derivada deles, né? Derivando o u, né? Então du sobre dt. Então aqui tem uma constante some, aqui derivada de dt em t é 1, né? Então du sobre dt é 1. Isolando aqui o di, nós ficamos com du igual a dt. Ou seja, então vamos substituir aqui o dt por du, e o t aqui vai ser substituído por u mais t0. Então aqui vamos continuar aqui a nossa transformada de Fourier do sinal. Aqui dessa linha para cá, eu já fiz uma expansão aqui da exponencial, né? Porque essa exponencial aqui, ela ficaria um e elevado na j ômega, e o t foi substituído por u mais t0, então ficaria u mais t0, né? E daí aqui passando aqui, distribuindo aqui, fica uma exponencial de alguma coisa mais alguma coisa, que é então a multiplicação de duas exponenciais, né? Então nós temos aqui o e na j ômega u, e na menos j ômega u, e aqui nós temos o e na j ômega t0. Aliás, aqui faltou um sinal de menos, né? Olha só. Então aqui e na menos j ômega t0. Então você nota aqui que a nossa variável de integração é o du, né? Então tudo que não tem du aqui dentro nós podemos colocar para fora, né? Que ele vai ser uma constante dentro dessa integral. E no caso, esse e na j ômega t0 é uma constante. Então ele cai para fora, que é o que aconteceu aqui nessa integral aqui, né? Então aqui e na menos j ômega t0 para fora, né? Porque não tem u. E aqui a integral disso aqui. Aí se você observar aqui com carinho essa integral, você vai perceber aqui que nós temos um e na menos j ômega, e nós estamos basicamente de novo trocando o u por um t nessa fórmula aqui da transformada direta de Fourier, né? Então isso aqui é a transformada direta de Fourier do ômega, né? Nós basicamente trocamos o dt por du, mas é um argumento bem similar do que aconteceu no último vídeo. Mas então essa aqui é a dedução dessa propriedade aqui da série de Fourier. Então aqui nós vamos aplicar essa propriedade aqui para analisar o que acontece com esse sinal aqui do retângulo, né? Então nós temos aqui uma versão aqui que ainda não foi deslocada desse sinal retangular, né? Então você pode ver aqui é um pulso retangular, né? Ele tem área 1, né? Ele é de 1 por 1. E nós já sabemos que a transformada de Fourier dele, que foi calculada inclusive em outros vídeos, é isso aqui, é esse sinc aqui de ômega. Mas se você se lembra bem, o que interessa muitas vezes para nós é o espectro de amplitude e o espectro de fase, né? Nesse caso aqui nós podemos até desenhar mesmo direto o x de ômega, porque ele calhou de ser uma coisa puramente real. Mas se fosse complexo seria outra história, né? Teria que fazer mesmo o espectro de amplitude e fase. Mas eu fiz aqui mesmo assim então o espectro de amplitude e fase dele, né? Basicamente o espectro de amplitude é o módulo dele, né? Então basicamente daqui para cá eu
fiz o módulo e aqui embaixo é a fase, né? E aqui na fase nós temos aquilo lá de pegar 180 graus ou menos 180 graus, a depender do valor da função sinc, né? Se ela é positiva ou negativa, porque isso aí vai ser um número real positivo ou negativo, que no plano complexo é 180 graus ou menos 180 graus. E isso aí foi discutido naquele segundo vídeo da transformada de Fourier. Então beleza, agora vamos observar aqui o que acontece na nossa propriedade, né? Essa propriedade ela está nos dizendo aqui que nós temos uma multiplicação por e na menos j ômega t0, né? Esse e na menos j ômega t0 ele pode ser encarado como um número complexo, né? É um número complexo daquela notação de Steinmetz, né? Nós temos aqui um a que multiplica um e na j θ, né? Ou então é um a fase θ. Mas o que é importante daqui? Você pode notar aqui que a amplitude desse E aqui, a amplitude é 1, né? Então A igual a 1. Ou seja, nós estamos fazendo uma multiplicação por um número complexo, só que esse número complexo ele tem sempre um módulo de 1, mas ele vai ter uma fase variável, né? Então esse ômega t0 é uma fase que está variando. E você pode ver então que essa fase ela varia em função do ômega. Ela varia em função do ômega e em função do t0. Mas basicamente, se nós formos desenhar aqui o gráfico dessa variação da fase, vou desenhar aqui embaixo. Aqui já tem o sinal deslocado, né? Mas vou desenhar aqui, ó. Nós temos aqui então um ômega, né? Isso aqui é como se fosse uma função, por exemplo, f de x igual a x ou f de x igual a 3x. Nós temos então uma função linear, Então eu vou escrever aqui de novo, seria e na menos j ômega t0. Então eu vou até separar aqui essa parte aqui que nos importa, né? Esse aqui é o gráfico das fases. Nós temos um menos ômega que multiplica t0, ou um t0 que multiplica ômega, né? Então nós temos linhas que vão depender desse t0 aqui. Por exemplo, esse aqui é o caso que nós temos um t0 negativo, né? Um t0 menor que 0. Por exemplo, isso aqui poderia ser o gráfico de t0 igual a menos 1. E daí nós teríamos, por exemplo, aqui, se fosse aqui um valor de 1, aqui seria valor de 1 também, né? Se fosse valor de 2 aqui, seria valor de 2. Se você estiver com dificuldade de visualizar, é só você lembrar que isso aqui é a mesma coisa se fosse um gráfico de uma função f de x. Por exemplo, se fosse um f de x é igual a menos 3x, né? Seria um gráfico algo assim, né? E a mesma coisa aqui, só que nós temos então um gráfico de menos ômega t0. O x ele é o nosso ômega, né? Mas vamos então tentar imaginar o que acontece para esse nosso caso aqui. Nós temos aqui o sinal retangular, né? O pulso retangular. Embora ele esteja nessa escala aqui um pouquinho maior, mas é o mesmo pulso, né? Ele tem o mesmo comprimento, né? Ele tem uma base que mede 1 aqui, né? Mas a diferença é que ele foi deslocado de 3 sobre 4. Então nós temos que o nosso t0 ele é igual a 3 sobre 4. Então, ou seja, essa multiplicação que nós estamos fazendo, esse e na menos j ômega t0, ele vai ser um e na menos j ômega vezes 3 sobre 4. Então eu vou até completar aqui, né? Nós sabíamos aqui que esse aqui era o nosso sinal no tempo, né? Nós sabemos que a transformada de Fourier desse sinal na frequência é sinc de ômega sobre 2, né? Então a transformada de Fourier desse sinal aqui, aqui é o x de t, né? Então o x de ômega, ele é igual ao sinc de ômega sobre 2 multiplicado por e na menos j ômega 3 sobre 4, né? Essa aqui é a transformada de Fourier desse sinal aqui. Então analisando de novo aqui o que acontece na fase, né? Então eu vou aqui desenhar o gráfico do menos 3 ômega sobre 4. Digamos que seria um gráfico assim. Esse aqui que está em verde aqui, então, ele seria o menos ômega que multiplica 3 sobre 4. Então nós vamos somar essa função verde aqui, junto com essa função aqui que nós estávamos discutindo, que ela tem os quadradinhos aqui. Por que nós estamos somando? Porque isso é uma multiplicação de números complexos, né? E se você se lembrar aqui, nós estamos multiplicando, né? Então se nós multiplicássemos aqui um A com fase alfa vezes um B fase beta, né?
você sabe aqui que as fases elas vão se somar, né? Ou seja, a fase do produto vai ficar A mais beta. Então, nesse caso aqui, nós estamos fazendo uma multiplicação, mas nós estamos somando isso aqui junto com isso aqui, né? Então, está aqui o resultado dessa soma, né? Aqui nesse gráfico, então, nós pegamos esse sinal aqui, que é o espectro de fase antigo, né? E nós somamos com isso aqui. Então, esse aí é basicamente o efeito do deslocamento no tempo da transformada de Fourier. Nós vamos então fazer uma soma dessa função aqui de fase. Pois bem, agora vamos imaginar aqui intuitivamente por que isso acontece, né? Basicamente, né, se nós temos aqui um sinal que ele já estava sendo descrito pela transformada de Fourier, ou seja, nós temos, digamos, um sinal aqui estranho, né? E nós estamos descrevendo ele através da transformada de Fourier em uma sequência de senoides. Então nós temos aqui uma senoide assim, com essa amplitude, nós temos uma senoide aqui com uma frequência maior e uma amplitude diferente, né? E por aí vai, né? Então nós estamos somando todas essas senoides para chegar nesse sinal aqui. Ok, então se nós deslocássemos, por exemplo, esse sinal em uma distância aqui no tempo, ou seja, ele vem para cá um pouquinho, e nós sabemos que esse sinal antigo ele era composto por todas essas senoides, nós podemos ver assim intuitivamente que esse sinal novo deslocado aqui no tempo, ou seja, esse sinal aqui, ele nada mais vai ser do que a soma dessas senoides, só que deslocadas nesse mesmo tempo. Ou seja, nós vamos deslocar todas essas senoides aqui no tempo, né? E nós vamos conseguir obter exatamente o mesmo sinal, só que deslocado no tempo. Então é como se nós estivéssemos aqui movendo cada uma das partes desse sinal aqui para a direita num tempo t0. Mas vamos então analisar o que acontece com cada uma das senoides quando nós andamos um pouquinho no tempo, né? Então imagine aqui que eu vou deslocar essas senoides aqui nesse tempo aqui. Então essa senoide aqui e essa aqui, elas estão na mesma escala aqui. E digamos que aqui eu tenho uma distância no tempo de t0. Então após o deslocamento essa aqui vai vir para cá e essa aqui vai vir para cá, né? Mas agora vamos ver então o efeito que esse deslocamento t0 gerou na fase dessas senoides. Então para a senoide, a fase só nos diz se nós estamos no começo da senoide, ou se nós estamos no pico dela, ou só se nós estamos num ponto de inflexão, né? Enfim, olhando no domínio da fase aqui, por exemplo, se aqui é 0 graus, aqui seria 90 graus, aqui seria 180 graus, e assim por diante. Aqui a mesma coisa, né? Aqui seria 0 graus, aqui seria 90 graus, aqui seria 90 graus, e aqui seria 180 graus, né? Ok, mas vamos então ver o que esse t0 significa. Nessa primeira senoide, esse tempo de t0 ele vai corresponder a andar apenas 90 graus nessa senoide aqui. E nessa outra senoide, esse t0, se nós andássemos em t0 nessa outra senoide, nós estamos andando em 180 graus. E você pode ver aqui então que essa senoide de baixo, ela tem o dobro da frequência da senoide de cima. Então aqui nós temos uma frequência f0 e aqui nós temos uma frequência 2f0, digamos. Então o que acontece? Se nós andamos em t0 nessa senoide aqui, isso corresponde a andar 90 graus. E se nós andamos t0 nessa segunda senoide, isso corresponde a andar 180 graus. Ou seja, nós concluímos então que quanto maior a frequência da senoide, maior vai ser o deslocamento Δω correspondente a um intervalo de tempo t0. O intervalo de tempo não mudou, só que o Δω aqui dobrou, né? Porque aqui nós temos o dobro de frequência. Então isso explica porque nós temos sempre funções lineares, né? E essas funções lineares elas sempre estão saindo aqui do zero, né? Ou seja, quanto maior for a frequência da senoide, maior será o deslocamento de fase dela. Então se nós tivéssemos aqui, por exemplo, uma senoide que ela está aqui perto e uma senoide que ela está aqui, essa senoide aqui ela vai sofrer um pequeno deslocamento de fase, enquanto essa senoide aqui, por ter uma frequência maior, ela vai acabar sofrendo um maior deslocamento de fase. Então isso explica essas funções aqui que aparecem quando nós fazemos o deslocamento no tempo.
Bom, então é isso por esse vídeo, né? Espero que você tenha pegado de novo uma boa intuição do que está acontecendo, né? Eu aconselho você tentar olhar melhor os gráficos, né? Tentar desenvolver uma intuição boa, fazer alguns desenhos das senoides, né? Caso você não tenha entendido. Mas é isso, né? Bom, até mais então.